Graças a Deus, também quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos para nós lermos o texto da Bíblia que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês encontraram? E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados, e todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar na própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, e romanos que estavam morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandezas ou as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso tudo? Entretanto, outros, para ridicularizar, exclamaram: eles estão cheios de vinho. Eu quero convidar vocês para nós meditarmos em um texto da Bíblia, que se encontra, o texto que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos. E aqui nós iremos meditar um pouco, aprender um pouco sobre essa pessoa tão bendita que é o Espírito Santo, onde Ele é quem enche a nossa vida. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa temática, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Todos que estavam ali ficaram cheios. Todos os discípulos que ficaram ali naquele dia, eles estavam cheios da presença de Deus. E o que é interessante para nós meditarmos nessa tarde aqui abençoada, irmãos, é o seguinte: como é que alguém fica cheio do Espírito Santo? Essa igreja aqui, ela tem experimentado muitas porções do Espírito Santo. Nós que sempre estamos aqui com vocês, nós podemos acompanhar o crescimento espiritual de cada um de vocês. A gente vê Deus agindo aqui. E aqui existe essa expressão onde diz que todas as pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo, naquele lugar, foram cheias do Espírito Santo. Então, nessa tarde, vocês que estão aqui podem sim ser cheias do Espírito Santo. Ou vocês podem entender como ser cheias do Espírito Santo. Também
não vamos invalidar essa possibilidade. Nem todas as pessoas que participam de uma movimentação espiritual, elas são obrigadas a sentirem, ou a estarem, ou a ficarem cheios do Espírito Santo. Não, porque é uma ação do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para manipular os seus sentimentos. Nós não estamos aqui para fazer vocês, de forma forçada, ser cheia. Não é assim. Mas Deus, Ele traz orientações para você ser cheia e ser cheio do Espírito Santo. Então, o que acontece é que quando Jesus ele estava na terra, a Bíblia vai dizer que ele disse para os discípulos, após ressuscitar, Jesus ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e num período de 40 dias, Atos dos Apóstolos capítulo 1, diz que Jesus estava com os discípulos ensinando acerca do reino de Deus, num período de 40 dias. Aí nesse período de 40 dias, Jesus ele conversando com seus discípulos, ele disse assim, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. A promessa que foi feita lá no livro de Joel, do profeta Joel, do qual foi lido aqui nessa tarde, iria se cumprir naqueles dias. Então, a palavra que Jesus determinou para aqueles discípulos, para eles serem cheios do Espírito, era ficar na posição que Deus queria. Então a gente tem que entender, eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa tarde, eu quero ser cheio do Espírito Santo à noite, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, quer? Beleza? Então já deu para entender que você também vai entender que Deus quer que você fique na posição que Deus quer que você fique. Porque, irmãos, tem pessoas que o céu está aberto para ela. As promessas de Deus, irmãos, está como um míssil teleguiado para chegar para essa vida. Mas sabe o que essa pessoa faz? Ela fica para lá, ela fica para cá, ela fica cocheando entre dois pensamentos. Ela não sabe, ela não entende. Irmãos, e isso eu não estou fazendo um julgamento de uma outra pessoa, é o ser humano. Nós somos ansiosos. E nós, irmãos, muitas vezes nós ficamos cocheando. É para ficar, não é para ficar, é para ir, é para voltar, é para fazer o quê? O que é para fazer? Jesus disse para aqueles discípulos, fiquem no lugar da adoração, porque Jerusalém era o lugar da adoração, era tanto o lugar da adoração, que a Bíblia diz que quando Daniel foi levado para a Babilônia, quando ele ia orar, que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele abria as janelas para o lado de Jerusalém. Por quê? Porque ele queria abrir as janelas para o lugar da adoração. Então quando Jesus disse assim, fiquem em Jerusalém, fiquem no lugar da adoração. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não for um adorador. Eu conheço pessoas, e os irmãos aqui, vocês presentes também devem conhecer, alguém que também quer ser cheio, mas não é um adorador, não é um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, existe toda uma atmosfera agora, em todo esse mundo agora, em todo esse país, existe uma atmosfera agora amistosa. Olha a palavra que eu estou usando. Uma atmosfera amistosa, torcedora, onde as pessoas estão agora depositando sua fé, suas emoções, suas alegrias. Tudo agora está depositado em um evento, em um momento que irá acontecer daqui a pouco. Aí sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Todas as emoções vão fluir. Sim ou não? Tem gente que vai gritar, tem gente que vai chorar, tem gente que vai correr, tem gente que vai, irmão, se espernear todinho, tem gente que vai soltar fogo, tem que vai soltar foguetão. Todo mundo está na expectativa deste evento que daqui a pouquinho vai acontecer. Agora imagine se todos agora, incluindo cristãos ou não cristãos, estivessem ansiosos para serem cheios da presença de Deus. O que é que Deus faria com uma vida como essa?
É por isso, irmãos, que eu quero dizer para você que é inevitável que Deus não faça algo hoje à tarde aqui na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês agora se separaram dessa parte aqui para vir consagrar um tempo para Deus. Deus vai honrar. Irmãos, antes de nós meditarmos de forma mais profunda na passagem bíblica, a pergunta que não quer calar para mim e para você: o que é que mudaria na nossa vida se nós fôssemos completamente cheios do Espírito Santo? De verdade, cheios, não só cheios agora à tarde, não só cheios à noite com um pregador de fora, não só cheios em uma movimentação estimulada por gritos, irmãos, por dons ou por alegorias, mas cheios do Espírito Santo para transbordar nessa cidade, na nossa rua, para transbordar na nossa família. O que mudaria na nossa vida e na nossa comunidade se nós fôssemos cheios do Espírito Santo? O que é que mudaria? Já pensou o que é que mudaria na sua vida? Se você fosse completamente cheia. Talvez você tenha conhecimento, tenha dons, tenha experiência, mas nada disso vai substituir uma vida cheia do Espírito Santo. Eu conheço gente que é o mais graduado teólogo, mas ele não tem a plenitude do Espírito Santo. E eu conheço pessoas que elas não têm um mobral, elas não têm, mas elas são cheias do Espírito Santo. Quando elas estão falando com você, você sente aquela energia, aquela graça da presença de Deus. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmãos, ele nos conta não apenas a descida do Espírito Santo, mas ele nos conta como foi o nascimento de uma igreja revestida pelo poder de Deus. E aí, irmãos, cabe aqui algumas reflexões. De verdade, nós estamos vivenciando momentos e vocês se encham de Deus, porque daqui a 10 anos nós vamos ver mais dificuldades ainda. Igrejas que não vivem a plenitude de Deus. Se hoje nós estamos tendo todas as oportunidades de nos reunir agora, de falar com Deus, de orar, de buscar, eu quero dizer para você que daqui a 10 anos vai ficar mais difícil. Porque nós já enfrentamos a pandemia, amém, irmãos? Sobrevivemos à pandemia, e na pandemia, irmãos, se mostrou e se revelou, irmãos, como era o comportamento das pessoas. A pandemia, ela levou muita gente, tirou muita gente, afastou muita gente, esfriou muita gente, um comportamento social muito complicado. Mas hoje eu e você, nós estamos aqui. Eu falei um dia desse com um pastor que uma segunda pandemia, talvez algumas igrejas fechassem as portas, porque elas não suportam viver vazias. Nós não podemos aceitar, irmãos. Antes do Pentecostes, quem eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que estavam com medo. As portas estavam fechadas. Os discípulos, eles eram inseguros. Depois do Pentecoste, havia coragem, milagre, conversões. A igreja, ela transformou o mundo da época. É por isso que é inaceitável nós dizermos que estamos cheios da presença de Deus e não mudar nada. É inaceitável. Eu vou sair daqui, eu vou falar em línguas, eu vou sair daqui, eu vou receber um dom espiritual, eu vou sair daqui, eu vou ser cheio do Espírito Santo, mas tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui treinado. Quem está sendo treinado por Deus aqui, levanta a mão. Treinado. Eu fui treinado. Já fazem alguns anos que nós fomos treinados. E você não é treinado, não é na bonança, não. Você não é treinado, não é no jardim, não. No jardim do Éden, Adão pecou e errou contra Deus. Jesus venceu no deserto. O lugar de treinamento é o deserto. O Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus no deserto. Você está sendo treinada e treinado por Deus no deserto. E sendo treinado, irmãos, por Jesus, sendo treinado, eu me lembro que nós participávamos dos círculos de oração, alguns anos atrás. E quando nós íamos para o círculo de oração,
O ciclo de oração, ele era marcado de jovens, viu? Jovens que têm força. Jovens que a Bíblia diz assim: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, porque você venceu o maligno. A Bíblia diz que o jovem tem força para vencer Satanás. Mas aí, irmãos, quando dava 2:30 da tarde, marcado aquele ciclo de oração, quando nós íamos lá, os jovens que tinham sede do Espírito Santo, contado nos dedos, quando nós chegávamos lá, nós víamos que uma senhorinha sentada no banco lá para dirigir aquele culto. E aí, quando nós chegávamos naquele lugar, não tinha jovens, porque os jovens daquela época, alguns diziam que queriam ser cheios, mas eles não queriam ser cheios. Eles diziam que queriam ser. Mas naquela tarde nós estávamos lá, naquele ciclo de oração, com aquela senhorinha e aqueles bancos vazios. E aí, quando eu ia para aquele lugar, a minha única expectativa era ser cheio do Espírito Santo, era aprender a pregar a palavra, era aprender a louvar. Eu queria ser cheio, eu queria falar em línguas, eu queria sentir a presença de Deus. Eu me lembro que aquela dirigente daquele ciclo de oração olhou para mim e disse assim: já que só tenho eu e você, irmão, só vem nós. Só que ela não sabia, irmãos, a minha alegria era tão grande, que quando eu me ajoelhava, eu falava com Deus, eu dizia assim: Deus, só está eu e a irmã aqui? Tá não, aqui está eu, a irmã, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E eu vou te pedir uma coisa aqui agora, Jesus. Jesus, eu vou te pedir uma coisa aqui agora, nesta tarde, que o Senhor envie uma legião de anjos aqui para essa igreja e enche este lugar, porque hoje eu vou pregar a palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu chorava naquela tarde, eu chorava. É por isso, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. A irmãzinha olhou para mim e disse assim: só está eu e você? E tem muito tempo, irmão, eu já cantei o zinho da harpa. O irmão tem 1h30 para pregar. Eu não tenho falado para Deus mandar os anjos, irmão? Aí eu fui tão animado lá para frente, só tinha banco. Mas eu comecei a pregar. Aí eu me virava para a irmã assim e começava a dizer para ela: irmãos, e Deus me dava profecias da vida íntima daquela irmã. Deus foi me treinando no deserto. Se você quer ser usada e usado por Deus, é neste deserto que Deus vai ativar os dons espirituais. Na hora que eu começava a pregar, eu preguei 1h30 para aquela irmã. Irmãos, aquele lugar foi cheio do Espírito Santo, porque o lugar não precisa ser cheio de pessoas para ser cheio de Deus. Se tem adoração, Deus enche este lugar. Espírito de Deus. Terminamos de pregar. Deus me deu o profundo e escondido daquela irmã. Talvez se aquele lugar estivesse lotado de pessoas, talvez aquela irmã não recebesse aquela palavra, porque era coisa muito íntima. Coisas que ela falava no seu quarto, chorando. Deus usava um jovem que estava aprendendo a ler a Bíblia. Nós estamos precisando disso. É por isso que eu acredito no avivamento desta igreja. Eu acredito no avivamento onde as pessoas se interessam em estar no lugar da adoração. E aí, irmãos, o segredo daquele povo que deixou de ser tímido para ser corajoso. O segredo não foi uma nova estratégia. Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser a estratégia? Qual é o modelo? O que é que a gente vai seguir? Quem a gente vai imitar? Não, o segredo foi eles serem cheios do Espírito Santo. Se Jesus encher a sua vida hoje, a sua mente hoje ela muda. Você sai desse lugar com uma mente diferente, ideias diferentes, desbloqueia alguma coisa, algum entendimento. A sua autoestima, ela se eleva, você fica corajoso. O homem que negou Jesus diante dos empregados, chamado Pedro, ele agora, quando alguém diz assim, eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Este homem, ele se levanta com autoridade e ele diz assim: ei, o que está acontecendo aqui não é embriaguez,
aqui. Não, o que está acontecendo aqui é cumprimento de promessa. Ele nos prega a palavra, ele aponta, ele diz: ó, vocês crucificaram Jesus. Irmãos, ele tem coragem e ousadia. Nós precisamos observar o que foi que aconteceu com aqueles homens e mulheres quando eles foram cheios do Espírito Santo. O que foi que fez? Quem é cheio do Espírito Santo aprende a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar no lugar que Deus determina. Vou dar um dado para vocês aqui. Se alguém, por acaso, teve esse tipo de pensamento, você vai desfazer ele agora. Pensou em mudar, em sair. Eu acredito que não. Em desistir. A palavra que Deus libera para você nessa tarde é: faça isso não. Sabe por quê? Porque eu ando em muitas igrejas. E eu já vi muitas crises. E em muitas igrejas que eu vou, os jovens não se reúnem mais para fazer isso que vocês estão fazendo. Talvez você esteja achando, ou esteja com algum tipo de crise existencial dentro de você, não está entendendo algumas emoções que estão acontecendo dentro de você. Talvez você esteja um pouco duvidoso de alguma coisa que não se cumpriu na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o melhor lugar é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Deus está dizendo assim: não saia do lugar que eu te coloquei, não vá para outro lugar, porque tem lugares piores e em crises maiores que talvez você não suporte. Fique no lugar, porque Deus quer que você fique no lugar. Jesus ordenou a eles, diz assim: permaneçam em Jerusalém até que recebam a promessa. Eles, irmãos, eles não saíram, eles não tentaram fazer outra coisa, eles ficaram lá. A Bíblia vai dizer que 500 irmãos ficaram lá. 500 irmãos ficaram lá. E aí, quando eles estavam lá orando, 40 dias com Jesus, 40 dias sendo orientados, Jesus disse que eles ficassem. E aí eles ficaram 10 dias. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho uma vida devocional. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não leio a Bíblia Sagrada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas a minha vida de oração é tão pouca, é tão fraca, é tão pequena, é tão raquítica. E aí eu quero ser cheio. Eu quero dizer para você que não tem como. Porque eles ficaram 40 dias com Jesus. E depois que Jesus falou com eles, eles ficaram mais 10 de oração. 500 irmãos, todo dia, iam orar e iam louvar no templo. Baseado em quê? Numa promessa que Jesus disse: fique. E eles foram. E quando eles foram o primeiro dia, não aconteceu nada. Alguns sentiram alguma paz. Foi bom, não foi orar? Foi, a gente falou com Deus, Jesus subiu. Vocês viram ele subindo? Viram? A gente viu. Vocês viram que os anjos disseram que ele ia voltar do jeito que ele foi? A gente viu também. Beleza! Vocês sentiram alguma coisa no primeiro dia? Não. 500. Segundo dia, vamos se reunir de novo, vamos orar. A gente precisa receber a promessa. Aconteceu alguma coisa? Não. Terceiro dia? Não. Quarto? Também não. Quinto dia? Não também. A Bíblia diz que de 500 irmãos, só ficaram 120. 120. Que disseram assim: hoje é o 9º dia. Talvez Deus esteja dizendo assim: você está querendo mudar no 9º dia. Mas eu estou dizendo para você: não muda agora não. Porque talvez no 10º dia seja um dia do milagre. 120 pessoas ficaram, porque não desistiram, irmãos. Eu não sei se no 11º dia eles continuariam, mas talvez eles chegaram assim e disseram: ó, hoje não tem, Deus vai responder, hoje a gente vai orar daquele jeito, porque não tem condições. Fazem 9 dias que nós estamos aqui esperando. Quantos dias mais nós vamos esperar? Quando fez 10 dias, porque Deus gosta de fazer coisas extraordinárias
em dias marcados. A Bíblia diz assim, ó, no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que tinha, uma festa judaica, uma das 3 maiores festas judaicas do povo judeu era Pentecostes. Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Tinham outras festas, mas essas 3 festas eram as maiores. Jesus, quando falou com eles, retrocedendo 10 dias, estava perto do dia das colheitas, do dia de Pentecostes. E aí Jesus disse assim, ó, vocês fiquem em Jerusalém. Mas Jesus não disse assim, vou marcar a data não. Só que no dia da festa, no dia que todo mundo saía das suas casas, que saía da sua cidade para se reunir em Jerusalém, foi o dia que Jesus disse, hoje eu vou mostrar para eles o meu poder. Levante sua mão, irmãos, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Já tem uma data. Já tem uma data já. Já tem uma festa já. E já tem um decreto para a sua vida. Nem vai ser antes, nem vai ser depois. A palavra que Deus libera para essa igreja, para essa mocidade é o dia de Pentecostes. De repente de Deus vai acontecer na sua vida. E de repente veio um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Deus vai mandar um de repente nas áreas da sua vida, e a sua vida vai ser cheia da plenitude do Espírito. Você vai vivenciar algo novo de Deus na sua história. Um dia marcado para uma festa marcada. A festa para os povos que saíram de casa era uma. A festa para o povo que estava orando há 10 dias era outra. Daqui a pouco, irmãos, alguém vai fazer uma comemoração aí. E alguém vai gritar. E alguém vai dizer, vencemos. A comemoração é uma. A comemoração de quem está sendo cheio do Espírito Santo é outra. Porque Deus ele vai derramar algo sobre a sua vida. Porque Deus ele vai capacitar você com os dons que você almeja. Porque Deus ele vai te levantar como um grande missionário. Porque Deus vai te levar para lugares, para regiões, para pessoas que nunca receberam o Evangelho e receberão por meio de você. Porque você será alguém cheio de Deus. Você está esperando? Quem espera, alcança, irmãos. Outros povos estavam ali. E quando os outros povos estavam ali, sabe o que é interessante? Quando os outros povos estavam, haviam outros idiomas. É tanto que existem igrejas hoje que acreditam que o falar em línguas, ou os dons que muitas igrejas professam, eles só foram para aquele tempo como um idioma nacional, uma língua de nacionalidades de outros países. Porque naqueles dias, os galileus, que não tinham muito estudo, eles falaram em idiomas diferentes. E os povos escutavam ele falar, eles tinham um linguajar judaico, mas de repente eles estavam falando em uma linguagem egípcia. E falando de uma linguagem egípcia, eles gritavam, eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. E todos os povos escutavam eles glorificarem a Deus. Coisa linda, irmãos. Vocês não tiveram ainda, mas vão ter essa experiência. Uma vez, estava querendo desistir. Porque há momentos que a gente pensa em desistir. A gente pensa que não vai dar certo. A gente pensa que está sozinho. A gente pensa que não há mais perdão para os nossos pecados. Às vezes a gente é paralisado pelos nossos pensamentos, lutas, problemas. Mas aí o que acontece é quando eu estava pensando em desistir. Eu era cobrador de ônibus. E eu vinha dentro do ônibus conversando com um amigo chamado João Maria. E esse amigo que estava comigo, eu dizia para ele: hoje vai ser minha despedida da igreja. Eu vou para a igreja hoje
em um culto de mocidade e vai ser meu último culto. Eu não vou mais para a igreja, porque eu estou numa crise tão grande, uma luta tão grande que é como se não fizesse mais sentido para mim. Você já passou por isso já? É difícil essa prova. E quando eu vinha de todo falando com ele, estava um período chuvoso, um pregador de fora ia pregar nesse dia no culto. E aí faltou os dirigentes, um público semelhante ao que está aqui. Dia de chuva, vocês já sabem. Diminui ou não diminui, irmãos, o povo? Sim ou não? Sim? Diminui, irmãos. Nós somos o sal da terra, mas parece que ainda é de açúcar, né? Eu também, às vezes quando eu fico olhando para o tempo assim, eu sigo, Deus, vai chover hoje. Eu já estou procurando uma coberta. Mas aí o que acontece é que quando nós chegamos naquele dia, as pessoas vinham enfrentando o sereno, a chuva que estava tendo. Os dirigentes daquele culto faltaram. E aí disseram assim, sobrou para você. O crente fraco. O crente que foi para o culto dizendo que era o último culto. O crente que estava empurrando com a barriga, porque não aguentava mais a luta e a prova espiritual que estava passando naqueles dias. O crente que passou prova em todas as áreas que você pensar. A área emocional, a área sentimental, a área financeira, a área... Irmãos, todas as áreas que você pensar, para onde eu olhava tinha uma luta, tinha uma prova. É tanto que eu tive uma vez que viajar para um lugar, achando que se eu viajasse, eu vou viajar, eu vou para outro canto, porque a prova é tão grande aqui nessa cidade, que se eu for lá para a tromba do elefante, a prova não vai lá não, eu vou lá, e eu fui viajar, irmãos, e quando eu fui viajar, eu cheguei lá, e aí, irmãos, eu quero dizer para você, que a prova aumentou, foi 4, 5, 6 vezes, eu fiquei tão doido que quando eu vi o ônibus da Jardineira chegando, eu chorei de emoção para voltar para casa. Dá para entender? Quando eu vi o azulzão chegando, eu fui para casa, me leva para casa. Uma prova. Mas nesse dia, quando eu estava no culto, querendo desistir, eu vou ser o dirigente, pouquíssimas pessoas no culto. E aí, irmãos, eu comecei a cantar, eu comecei a louvar. E aí, como tinha pouca gente, só foi os selecionados, só os escolhidos a dedo naquele dia. Só foi enfrentando a chuva quem queria adorar a Deus. Ficou em casa quem queria, irmãos, ficar na rede social, fazendo qualquer outra coisa, menos cultuar. Mas naquele dia só foi debaixo de chuva quem queria adorar. E naquele lugar, quando nós estávamos adorando a Deus, irmãos, Deus nos dava uma graça para adorar. Eu disse, hoje é o último culto, pois eu vou adorar. E eu comecei a adorar a Deus, adorar. Eu comecei a glorificar, exalte a Deus, glorifique a Deus, diga para Deus, fale com Deus, se emocione com Deus. Eu comecei a cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. E a unção, irmãos, lá no meio daquele lugar, somente a ti. Aquele povo começou a chorar e a adorar a Deus. Naquele culto tinha uma menina que veio para aquele culto, ela veio diretamente de Roma. Ela tinha familiares aqui, ela estava de férias e ela veio de Roma. E quando nós estávamos lá adorando a Deus, perto quero estar, junto aos seus pés. É o meu último culto, depois eu vou. Irmãos, eu fui para cima. Deus começou a me renovar naquele culto. Eu comecei a falar em línguas. Irmãos, eu dancei naquele culto. Eu saí no meio da igreja, irmãos, em um mistério que até hoje eu não sei explicar. E quando nós estávamos lá louvando a Deus, Deus nos dava um idioma, uma língua estranha para nós falarmos com Ele e glorificar o nome dEle. Aquela igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Aquela igreja falou em línguas estranhas. E aquela menina que veio de Roma saiu do lugar dela e veio chorando para o altar,
se ajoelhou. E durante aqueles momentos ela só chorava. Ela só chorava. Enquanto ela chorava, a igreja glorificava a Deus. Muitas pessoas desistem do Pentecostes antes do Pentecostes chegar. Mas Deus diz para mim e para você: espere. Quem espera na presença de Deus recebe poder para viver o propósito. Aquela menina se levantou. E quando ela se levantou, ela disse: quem foi que ensinou você? Ensinou o quê? Porque você falou fluentemente em italiano. Como se você fosse de lá. Porque quando eu estava lá no banco, em italiano você falava e dizia assim: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, que estou aqui neste lugar, e vim neste lugar para abraçar a sua alma. E eu estou chegando aqui agora, estou te chamando, filha minha, venha para o altar e se ajoelhe perante mim, porque hoje eu vou mudar a sua história e a sua vida. Em italiano. Eu me atrapalho em português, irmãos, imagina em italiano. Deus quer encher você do Espírito Santo, para você ter experiências maiores e melhores do que essas que eu estou falando. É por isso que nessa fraqueza que você está aqui, a palavra que Deus libera para você é: a minha graça se aperfeiçoa nessa fraqueza aí. A minha graça, quando eu pensei que estava fraco, aí é que eu estava forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga hoje, eu sou forte. Diga agora, eu sou forte. Diga agora, eu sou forte. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus fortalece você nesta tarde. Deus enche a sua vida. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, fique no lugar. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, espere. Se você quiser ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, viva em união. E aqui, irmãos, merecia, é tanto que... Ainda está gravando aí, tá? Está gravando? Está aceso o negócio ainda? Tá, né? Ainda bem, irmão. Depois vocês compartilhem aí com quem não veio. Porque eu acredito que tem algumas coisas que não se aplicam a todos vocês. Viver em união. Viver em união. Algumas igrejas querem vivenciar a plenitude do Espírito Santo, mas são desunidas. E não tem como. Por quê? Tinham 500, ó a contabilidade. Durante 10 dias, desistiram 380, 120 ficaram. Irmãos, de verdade, não é melhor 380 ir-se embora do que ficar, irmão, brigando com a gente? Não é melhor, irmão? É ou não é? Eu não posso fazer essa oração, mas eu já tive vontade de fazer oração. Tire daqui, Senhor Jesus. Afaste-me esse mal. Só podemos ser cheios do Espírito Santo se vivemos em unidade. Estavam todos reunidos e unidos no mesmo propósito. Aqui não, irmãos, mas em alguns lugares que nós participamos, a disputa, a briga, a confusão é grande. As pessoas brigam por uma oportunidade para dirigir um culto como esse. Elas brigam por uma oportunidade para saber quem vai, quem canta mais, quem prega mais, quem faz mais, quem tudo mais. E aí aquele lugar, irmãos, não tem plenitude do Espírito Santo. E eu quero dizer a você que Jesus disse que se o reino for dividido, não prospera. Então, irmão, se o reino ele for dividido, não prospera. O que é que a gente aprende aqui? Aqueles homens estavam unidos. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu estou cheio de intrigado na igreja. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo, irmão? Tá? Tá não. Só Samuel respondeu, peraí, irmão. Irmãos, nós temos que fazer aqui alguns trabalhos. Sabe o que é o trabalho que nós temos que fazer? Fechar as brechas.
E aí eu não estou dizendo que você chegue para as pessoas que ficam lhe maltratando toda hora e ficar como uma pessoa que não tem juízo, não. Me perdoe, você está batendo em mim, me perdoe. Não é assim também não. Mas você vai ter que tratar alguma coisa dentro de você. Porque talvez o que está bloqueando você de sentir a plenitude é essa ferida que não fechou. Essa mágoa que não sarou, é essa situação que maltrataram você, que bateram em você, que disseram palavras que feriram, que entraram em você, e isso tem que ser tratado. Eu não sei se vai ser tratado hoje à tarde, hoje à noite, eu não sei quando vai ser. Agora a palavra que Deus diz é: só pode ser cheio do Espírito Santo se for unido. A Bíblia diz que o povo de Deus no Velho Testamento estavam adorando outros deuses, adoravam Baal, e quando eles adoravam Baal, os profetas de Baal fizeram tipo uma disputa. Elias chegou assim, viu eles adorando, falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um desafio aqui. Saber quem é o Deus verdadeiro? O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí 450 profetas de Baal, mais 400 e tantos de Acera, se juntaram contra um profeta. E aí passaram o dia todo gritando para o Baal. Irmãos, de verdade, a igreja vazia do Espírito Santo grita para o Baal, gritando, se retalhando, e o profeta só observando. O profeta já sabia onde estavam os erros, irmãos. Vocês já brincaram do jogo dos 7 erros? Já brincaram? Já? Vocês gostam disso ou só eu que sou criança? O jogo dos 7 erros, irmãos, eu fico ansioso quando eu pego aquele negócio, porque eu fico rindo. Onde tem aqui? Está faltando aqui um chapéu. Aí se for um jumento, está faltando, alguma coisa está faltando. E o profeta, ele identifica aquilo. Quando ele olhou, disse: primeiro, esse Deus não vai responder, porque ele não é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus, não é o Deus com D maiúsculo, é o Deus com D minúsculo. Não tem como ele responder. Esse Deus é falso. Ele não vai responder, não. Mas se ele respondesse, não teria como. Por quê? Porque, olha só, como está o altar daquele Deus. O segredo está aqui. Enquanto os profetas clamavam até meio-dia, Elias viu que o altar estava quebrado. O altar estava em ruínas. E antes dele falar com Deus, que ele podia falar com Deus e dizer assim: segundo a minha intimidade, segundo a unção de Deus que está sobre mim, o ministério profético que eu tenho, desça fogo. Mas ele não fez isso. Porque, irmãos, existem regras espirituais do mundo espiritual para nós obedecermos. Nós não podemos quebrar, irmãos, as coisas. Nós não podemos quebrar o culto como ele é. Eu digo para vocês, muita gente está quebrando as coisas hoje. Muita gente está quebrando as coisas hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com o altar quebrado. Pessoas estão quebrando as coisas hoje porque o altar está quebrado. Igrejas estão quebradas hoje porque o altar está quebrado. Casamentos estão quebrados hoje porque o altar está quebrado. Jovens estão quebrados hoje porque o altar está quebrado. E se houvesse uma observação, qual? Tá vendo ali, a brecha, a flecha. Tá vendo ali, tem que restaurar o altar para falar com Deus. Elias consertou o altar, colocou o sacrifício, e para o desafio ainda ser maior, ele fez um rego em volta do sacrifício com água. Para o desafio ainda ser maior, ele pegou água e encharcou a carne, o sacrifício com água. E aí depois disso, foi que ele disse: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se o Senhor é o Deus verdadeiro, mostra para este povo, desça fogo do céu agora. E o fogo desceu e consumiu tudo. Sabe por quê? Porque o altar estava consertado. O altar tem que se consertar, irmãos. Eu acho que tem que haver um conserto. E tem que haver um conserto de nós com nós mesmos, de nós
com Deus e de nós, com alguém que precisa, nós nos consertarmos. Como eu disse para os irmãos, talvez essa palavra não se aplique a você, se aplique a uma igreja completa, e depois vocês compartilham aí essa mensagem. Pai, foi isso. Não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo, não. É duvidoso alguém ser cheio do Espírito Santo em desunião, briga, contenda. Estou com raiva da sua cara, não quero ver você, sai de perto de mim, ou ódio de você. Essa pessoa não está cheia, não. Mas eu vi ela falando em línguas, eu vi como ela sapateou no mistério, eu vi. Será que só eu estou errado? Eu vi. Para você não ficar confusa nem confuso, na Bíblia tem um homem que ele estava com o coração cheio de ódio e vontade de matar, e o nome dele era Saul, e ele queria matar Davi, e ele estava perseguindo Davi, mas Davi era um homem que gostava de lugares como esse de oração, e Davi foi para a escola de Samuel. Samuel era um profeta cheio de Deus. Lá na escola de Samuel, os profetas profetizavam. Quando Davi chegou na escola de Samuel, a unção foi tão grande que Saul, que tinha o coração cheio de ódio, de raiva, e que queria matar Davi, quando ele foi se aproximando, ele nem chegou dentro da escola, dentro do lugar de oração. Ele só vinha se aproximando. Quando ele vinha se aproximando, ele sentiu a unção, ficou nu e profetizou. O ambiente, ele contagia as pessoas, mas não é o ambiente que muda as pessoas. Está entendendo? Ele só ficou naquele momento e só profetizou naquele momento. Depois você vai ver a tragédia que foi a vida daquele homem. É por isso que ser cheio do Espírito Santo requer de nós união. Me aproximando aqui do nosso momento de sinais, quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele recebe poder para vencer. E aqui, irmãos, nós não podemos fugir. Para que você, dessa perguntinha, é a pergunta que eu estou fazendo em todos os lugares que ministro palavras de unção, ou palavras proféticas, ou dou palestras. Quando nós chegamos nessa hora, eu pergunto sempre aos irmãos que estão naquele lugar: para que você quer ser cheio? É uma pergunta retórica que você deve ter alguma noção. Pensa um pouquinho. Se eu fosse cheio hoje, para que eu quero ser cheio? Eu quero ser cheio para quê? Terminando este Aviva, eu sou cheio para quê? Vai se levantar aqui no meio desses jovens alguém com tanta força para vencer, que você vai chegar na faculdade, você vai conseguir os melhores espaços na faculdade, você não vai negar o nome do Senhor lá na faculdade, você vai conseguir entrar, você vai conseguir passar no concurso, você vai conseguir entrar, conseguir os melhores salários lá naquele lugar, cheio e cheia de Deus, para vencer. Eu citei só um exemplo, mas aqui, essa cidade, ela precisa de você cheio de Deus. Você vazio, ou natural, do jeito que você está aí, você consegue fazer o que hoje, agora, nesse exato momento? Você consegue fazer o quê? Você consegue influenciar quem? Você consegue fazer o quê? Mas você cheio do Espírito Santo, você consegue. Você consegue dizer palavras que você nem estava planejando em dizer. Você consegue influenciar pessoas. Você consegue mudar vidas. E aqui cabe um testemunho. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou dizer, vou atualizar vocês. Há 30 dias atrás, 35 dias atrás, um homem próximo a um familiar meu estava com problemas sérios. Ele não queria comer,
não queria tomar água, não queria ver ninguém, só queria beber. Ele queria morrer, não queria mais ver a família, não queria que ninguém mais entrasse. E para os irmãos entender como é esse homem tem tanta força, que ele foi trabalhar em uma construção civil. Ele é um profissional de construção civil, e ele foi o servente e o pedreiro. Ele levantou, irmãos, um anexo em cima da sua casa, sozinho, de manhã, de tarde, de noite, com tanta força que ele tinha. É um homem que tinha força, mas de repente ele estava destruído emocionalmente dentro da sua casa. A palavra que eu estou dizendo aqui se aplica a vocês. E se aplica a todos que me escutam. Todos os crentes, evangélicos, protestantes, pentecostais, pessoas que dizem ser cheios do Espírito Santo, que dizem ter poder, mas que precisam ver onde é que vão canalizar e depositar esse poder. Esse homem estava lá e foi definhando durante dias, aproximadamente 15 dias definhando, magro, raquítico. Com certeza aquilo devia ser alguma coisa espiritual, psicológica. Ele precisava de uma orientação, ele precisava de um abraço de amor, ele precisava de ouvir um cântico da igreja, ele precisava de que alguém chegasse lá na porta dele, num domingo de manhã, batesse na porta dele com um guarda-chuva. Ele precisava de alguém que anda para lá e para cá, com um livrinho na mão, para tentar pregar e evangelizar, mas essas pessoas não apareceram lá. Ele precisava de alguém que consegue pegar o microfone e pregar quase 1 hora, mas essas pessoas não chegaram lá. Ele precisava de gente que, quando pega para pregar num púlpito, o poder é grande, a emoção é grande e as pessoas conseguem ficar altamente emocionadas, mas essas pessoas não chegaram lá. Porque a gente tem uma noção de que ser cheio do Espírito Santo é tudo isso que eu falei anteriormente. Porém, entretanto, ser cheio do Espírito Santo vai além disso. Eu vou orar a Deus depois dessa pregação, para Deus lhe dar uma capacidade de você compartilhar o amor e o poder de Deus com as pessoas através de um abraço. Você vai abraçar alguém e alguém vai receber a virtude de Deus através de você, com um abraço. Não, eu sou tímida, não importa. Você só vai chegar para a pessoa e vai dizer assim: eu estou aqui em nome de Jesus. Você me permite lhe dar um abraço? E dar um abraço nessa pessoa, e essa pessoa ser curada por Deus. Todos os dias eu ia na casa desse familiar, e quando eu chegava na casa desse familiar, eu ficava pastorando aquele indivíduo, porque é inadmissível estar pregando aqui para vocês e falando sobre o poder de Deus, e você vê alguém escravizado, alguém que não consegue ser liberto, e você não fazer nada em relação a isso, tendo ciência de que você é uma bênção na mão de Deus, você é poderoso na mão de Deus, você tem graça, você tem Espírito Santo, você tem dom de Deus, você é igreja, você é um canal de Deus na terra. Dá para entender o que eu estou falando? Todo dia eu pastorava, eu disse: rapaz, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou falar com esse homem? Ele não abre a porta nem para a família dele. Até um dia que ele colocou só a venta assim, só o nariz. Eu estava pastorando. Quando ele colocou o nariz, eu disse: ele colocou o nariz. Ei, ei! Vem aqui. Aquele homem veio raquítico, arrastando os pés, magro, isso aqui, irmão, esquelético. E quando eu cheguei assim, eu disse: e aí, meu amigão, como é que vai as coisas? Caminhando. Mas homem, fazia dia, rapaz, que eu estava querendo falar com você. E era para perguntar a você se você gosta de água de coco. Água de coco? Água de coco. Porque quando eu estou ficando fraquinho, eu estou me sentindo fraquinho, aí eu assistia muito o Popeye naquele tempo,
O papai era espinafre e eu é água de coco. Eu vou ali, compro uma água de coco, tomo água de coco, e quando eu tomo água de coco, eu fico forte, eu fico grande, eu fico musculoso. E ele começou a rir, fazia tempo que esse homem não ria. Irmãos, isso tudo era só para conversar com ele. Porque ser cheio do Espírito Santo é como uma brisa suave falando. Você aceita água de coco? Diga aceito. Espera aí que eu vou pegar ali. Fui lá no comércio, peguei três águas de coco, cheguei lá para ele, 3 cocos. Aí, enquanto o familiar abria o coco para ele, eu disse, enquanto ele tomava, irmãos, toda vez que você for tomar água de coco, você vai lembrar de mim agora. Numa tomada de água de coco, eu não sei, tem gente que é mais rápido, né? Já chupa logo tudo aí. Aí tem gente que é mais devagar, sentindo o sabor da água de coco, não é assim? E aí, quando ele foi tomando água de coco, eu disse, agora, o tempo de tomar uma água de coco vai ser o tempo de pregar o evangelho para ele e de orar por ele e de fazer a obra que Deus quer que a igreja faça. Deus não quer, irmãos, que a igreja ela fique dentro de 4 paredes, portas trancadas. Deus não quer, irmãos, que a igreja fique dentro de 4 paredes, em confusão. Deus não quer que a igreja fique entre 4 paredes, desanimada. Deus não quer que a igreja fique entre 4 paredes, irmãos, enquanto tem gente definhando, morrendo, com depressão e com todo tipo de espírito contrário. Tomando água de coco. Fui me aproximando dele, coloquei a mão sobre o ombro dele e disse, meu amigo, você sabia que você é amado? Os olhos dele começaram a marejar, um homem duro. Você sabia que Deus ama você? Você sabia que dessa rua todinha aqui, Deus se importa com você? Porque enquanto tinha gente que estava tentando levar você para o fundo do poço, colocar você, fazer você beber mais e mais, tinha gente orando por você. E eu quero fazer uma pergunta a você aqui agora. Você permite eu fazer uma oração por você? Os olhos dele marejando, ele disse, permito. Coloquei a mão sobre o peito dele magro. Minha vontade de chorar foi grande. Eu emocionado, comecei a orar, e a oração foi simples. Eu disse isso assim, Senhor Jesus, faz esse homem experimentar uma cura hoje. Eu não sei o que é que ele está sentindo, se é na alma, se é na mente, se é no corpo, mas o Senhor sabe onde é. Eu quero pedir que o Senhor agora invada o ser dele, e que nesse momento o Senhor mostre para ele o seu grande amor, e a partir de hoje, que ele sinta que está sendo liberto pela presença e pelo amor de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo vence, tem poder para vencer. Quem é cheio do Espírito Santo, ele impacta vidas. Eu quero saber se as igrejas, temos mais de 50 igrejas em Currais Novos. 50! Aquele homem está liberto hoje lá. E não foi eu, não. Sabe quem foi? Espírito Santo de Deus que está na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus entrou naquele coração. E aquele homem está diferente. Ele voltou a trabalhar. Ele foi liberto. Ele está livre. Eu passo por ele. Ele está contente. Ele assina com a mão para mim. Ele diz que vai para a igreja. E se ele não for, Anderson? Eu não posso forçar ele aí. Eu só posso dizer para ele: Deus ama você. Qual é o impacto que o Espírito Santo trouxe para aquele povo? Encerrando. Depois do enchimento do Pentecostes, o Pedro que negou, agora é o Pedro que prega. Depois do Pentecostes, o Pedro que negou e que ficou com medo de algumas servas, de algumas mulheres, ganha 3.000 pessoas para Jesus. Depois do Pentecostes acontece milagre. Depois do Pentecostes vidas foram transformadas. Depois do Pentecostes a igreja cresceu. Depois do Pentecostes Deus foi glorificado em cada língua. Depois
depois do Pentecostes, o enchimento nunca termina na vida da igreja. Sabe o que acontece? Se nós entendermos que ser cheio do Espírito Santo é ficar no lugar, é esperar, é ficar unido, é ter poder para vencer, é impactar vidas, e é viver a vida antes e depois de ser cheio, a nossa vida nunca mais é a mesma.